Olá, aqui é Neil Armstrong para mais uma aula de animação 3D. Vamos falar hoje sobre referências e thumbnails. Quando a gente fala de referências, a gente está pensando em planejar, que é a etapa mais importante de qualquer coisa que você faça na vida, de qualquer projeto. Há muitos tipos de referências que podem ser usadas, vídeos, fotografias, quadrinhos. Esse é um exemplo do Muybridge, que foi muito utilizado no início da animação para o cinema, inclusive pelo pessoal da Disney, e ele fazia essas experiências com movimento, tirando fotografia de movimentos, muito antes do próprio advento do cinema em si. E referências é uma das principais coisas que a gente pode fazer, especialmente quando a gente não sabe exatamente como é que é um comportamento, como é que uma vaca cai, como é que é um salto de uma pessoa de determinada forma, enfim, tá? Existem duas formas de você fazer essas referências, gravadas através de uma câmera qualquer. Você pode pegar o celular, hoje está muito fácil de fazer isso, e referências pesquisadas. Você vai na internet, pode pesquisar de algum filme, só cuidado para não ficar muito clichê, né? Mas enfim, tem coisas muito interessantes. A gente pode colocar no final aqui alguns links que são interessantes da gente procurar, que tem na internet, para você ver as pessoas fazendo esse tipo de coisa também, tá? A coisa mais importante é não olhe simplesmente para elas, né? Você não vai simplesmente fazer rotoscopia, não é rotoscopia, não é desenhar por cima. A gente vai ver como é que a gente faz para exatamente usar a referência, não copiar exatamente o movimento. Às vezes fica até bem parecido, mas existe uma diferença entre a questão do personagem que gravou e o personagem que vai ser animado. Estude cada imagem, movimento, o que torna cada pose tão atraente. É interessante que a gente busque sempre poses atraentes, é isso que vai fazer uma boa animação. Estude em câmera lenta, quadro a quadro, é uma das coisas mais importantes. Descubra os mais importantes e estabeleça quais são os quadros-chave. A gente vai fazer isso na próxima videoaula, tá? Como fazer esse estudo, né? Uma técnica muito importante é usar thumbnails, é como a gente vai analisar desenhando, né? Muitas vezes na mão, às vezes no programa. Às vezes é legal ter na mão mesmo, tá? Que vai nos levar ao próximo assunto, que são thumbnails. Antes de animar, é sempre bom você planejar a ação, independente se você tem referência ou não. Às vezes você faz uns desenhos no papel, um do lado do outro, né? Tem que ser o mais simples possíveis, e esses pequenos esboços são conhecidos como thumbnails. É interessante porque você precisa que sejam bem simples para que você possa riscar, apagar, né, até você chegar naquilo que você quer, e você tem uma visão do todo muito melhor do que você ter feito toda uma animação complexa e às vezes você não consegue nem achar onde é que está o erro. Então, eles são como guias, referências, devem ser pequenos, como eu tinha comentado, bem simples, né? Você pode colocar numa linha de teste, muita gente desenha no papel, escaneia, vai para um meio de edição. Hoje em dia você tem ferramentas bem interessantes, tá? Você pode fazer mais uma vez no papel. No papel eu acho interessante você fazer a questão de colocar um do ladinho do outro e começar a estudar, a ver as possibilidades de cada pose, tá? No computador é interessante você usar programas como Toon Boom, OpenTools. O OpenTools inclusive é gratuito, tá? Open é aberto, é gratuito, então você consegue já fazer o sketch, já consegue ver o movimento, você consegue ver o timing, é bem interessante. E o Blender, ele tem a ferramenta agora do Grease Pencil, que está até fazendo animação 2D diretamente. Isso é muito legal, porque você pode editar no Blender, você pode fazer a animação 2D no Blender, ou seja, das referências, você pode desenhar, ele tem muitas ferramentas de desenho muito interessantes. A gente está até largando outros softwares, né, pelo menos para coisas simples, mas está crescendo bastante, tá? Então ele tem essa vantagem, inclusive nós vamos ver isso na prática. Uma regra muito importante: deixa tudo simples, rude, faça esboços simples. Você precisa não ter pena de apagar. Você apaga, coloca, redesenha até você chegar na pose legal. Não gaste muito tempo em cada desenho como se fosse uma obra de arte. Tá? É importante você ter aquela pose, aquela vivacidade dentro daquele esboço. A grande vantagem é exatamente ganhar tempo. Se você ficar caprichando demais, não vai adiantar. Segunda regra: tente ver o feedback com alguém, né? Mostre para alguém: isso aqui tá legal, esse movimento, esses esboços, esse tipo de pose. Lembrando sempre que o foco é sempre nas poses que vão virar quadro-chave, breakdowns, esse tipo de coisa. E a terceira regra
Use vídeos de referência para traduzir os movimentos através de thumbnails, que é exatamente isso. Você pode casar essa coisa. Você faz vídeo de referência, ou pega e daí você desenha, estuda cada pose, que é importante, certo? Lembrando mais uma vez, você não pode simplesmente copiar uma cena quadro a quadro, você tem até que adaptar. Por exemplo, nós estamos trabalhando com uma sequência de videoaulas que a gente vai trabalhar com a biblioteca, com a Bilé, que é a biblioteca de Legos, né, baseada em Legos. Então você realmente não vai poder fazer isso, tá? Você tem que estudar o movimento, exagerar em alguns pontos, ver quais são os quadros-chave envolvidos, certo? E veja aqui alguns links de sites, eu vou colocar na descrição do vídeo, certo? Outras referências que são interessantes a gente dar uma estudada. Um abraço e até o próximo vídeo.